Ler com vocês, como eu tenho feito nessas semanas, nesses domingos em que estamos trabalhando a exposição no livro do Apocalipse. Eu quero ler com vocês o versículo de número 20 do capítulo 1, apenas para situar o nosso gesto simbólico de acendimento da nossa candeia, tá certo? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Depois a gente vai para o texto de hoje, que é a carta à igreja de Filadélfia. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo de número 20, nos diz assim: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós vimos no nosso primeiro capítulo, na exposição que a gente fez do primeiro capítulo, como todos os símbolos que vão surgir nos capítulos 2 e 3, quando Deus está dialogando com 7 igrejas da Ásia Menor, esses símbolos já aparecem antecipadamente. Os símbolos, a forma como Cristo se apresenta, esses símbolos já aparecem antecipadamente no capítulo 1 do livro do Apocalipse. A gente vai ver isso aqui também nessa carta à igreja em Filadélfia. E nós então entendemos dessa simbologia toda, pela própria explicação da palavra. Jesus se refere então, dialoga, falando que ele é aquele que tem os 7 candeeiros e as 7 estrelas. As 7 estrelas são naturalmente os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E nós começamos então o nosso gesto simbólico de acendimento dos candeeiros, dos candelabros, simbolizando as 7 igrejas. E à medida que a gente acendia, a gente ia meditando sobre aquela igreja. Acendemos aquele candelabro ali, que é referente, simbolizando a igreja em Éfeso, a nossa primeira igreja. Depois nós acendemos esse segundo candelabro, vocês não vão me ajudar, que é referente à igreja em Esmirna, correto? Não deixa eu me perder aí não. Depois nós acendemos o terceiro candelabro, que é referente à igreja em Pérgamo, ok? A memória não está falhando até agora não. Depois nós acendemos o nosso quarto candeeiro, referente à igreja em Tiatira, confere? Semana passada nós acendemos o nosso quinto candeeiro, referente à igreja em Sardes. Ele está ali atrás, para quem está aqui, ele está ali atrás, aquela pilastra ali, ó, bem em cima da cabeça de Ricardo, mas não cai, tá certo? Da igreja de Sardes. Ela insiste em apagar, porque Sardes tem pavio curto. O negócio de Sardes, você tem pavio curto, insiste em apagar, mas aí a gente depois vai alongar um pouquinho o pavio de Sardes para não ficar apagando com tanta facilidade. Tá ali. E hoje a gente vai acender o candelabro referente à igreja em Filadélfia. Então eu vou pedir aqui ao nosso acendedor de candeeiro, que depois de um período em que ele estava desfrutando de férias desse árduo trabalho, ele volta ativo aqui. Alexandre já traz o candeeiro aceso. Aqui, ó, este é o candeeiro referente à nossa sexta igreja, a igreja em Filadélfia. Para aqueles que estão acompanhando as nossas mensagens ou que querem acompanhar as outras exposições, você pode ir no YouTube e procurar lá o vídeo no canal da Igreja Presbiteriana da Aliança. Para melhor facilitar, se você colocar na busca do YouTube os 7 candelabros, escrito 7 por extenso, 7 candelabros, você vai ver que aparece melhor do que buscar por Igreja Presbiteriana da Aliança. Então procure em 7 candelabros, na busca do YouTube você vai ver as mensagens que já estão lá postadas, os vídeos com algumas das mensagens, ok? E nós vamos colocar ali, ó, atrás daquela pilastra, dessa aqui, ó. Não, por trás. Você pode colocar por trás, em cima da cabeça de Lula. Você coloca ali. Tá joia? Por trás é a nossa sexta igreja. A igreja em Filadélfia. Interessante que, não sei se vocês perceberam, na igreja de Esmirna, quem olhou o vídeo no YouTube,
Eu estava tão empolgado que eu cheguei a falar na Igreja Presbiteriana Esmina. Foi, tá lá. E esse negócio passou para a internet, tá lá, Igreja Presbiteriana Esmina. Meu Deus do céu. O povo da Igreja Presbiteriana vai me agradecer, já tinha Igreja Presbiteriana Esmina naquela época. Eu quero ler com vocês então o texto que está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Nos diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra santa, meu Deus. Muito obrigado porque essa palavra fala ao nosso coração sem necessidade de que ela mesma seja exposta. Mas acreditamos, ó meu Pai, que pela graça do Senhor e a bondade do Senhor, essa palavra bendita, quando exposta com temor e tremor na tua presença, ela pode ainda mais enriquecer a nossa vida. E é isso que nós pedimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, às vezes vivemos e lidamos e lutamos a nossa vida com a síndrome de fraqueza, de incapacidade. Às vezes por algum motivo que nos aconteceu e nós carregamos isso. Às vezes porque olhamos à nossa volta e o nosso mundo está pautado por um conceito de poder que a maioria está excluído disso. E por essa maioria está excluída disso, desse conceito de poder reinante no mundo, a gente começa a se achar com pouca força, com pouco poder, com poucos instrumentos e poucos recursos para fazer frente a isso. Isso pode se dar a nível individual, isso pode se dar a nível coletivo. Então eu olho assim para a realidade não somente individual, mas eu olho também para a realidade coletiva do nosso país. E vejo como a celebração e a cultuação de mega igrejas. E muitas dessas pessoas dizem o seguinte: nós precisamos ter igrejas grandes, porque igrejas grandes vão ser ouvidas e respeitadas nas suas cidades. É o conceito de que nós nos vendemos completamente à ideia de poder do mundo. E talvez isso não é tão novo. Talvez esse conceito já existia antes. E a gente está diante de uma igreja que era talvez vítima deste conceito de poder. E ela talvez tenha acreditado nisso. E é para uma igreja assim, e para pessoas assim,
que compunham aquela igreja, e pode compor qualquer outro grupo cristão, que essa carta é escrita, é endereçada. Eu quero que você olhe aqui para esta carta. A carta é endereçada a uma igreja, a uma cidade, a uma igreja numa cidade com um nome bonito. O fundador da cidade havia atribuído a ela um nome de amor fraterno, amor fraternal, a Filadélfia. Olha que nome legal, que parece até que era uma cidade cristã, mas não foi fundada por cristão. Mas era uma cidade com um nome bonito, sugestivo. Ela ficava situada num vale muito fértil, mas também numa região vulcânica. Aliás, essa relação sempre existe, né? As regiões vulcânicas geralmente são regiões muito férteis. E por conta disso ela era muito atingida por terremotos naquela região. Lembram aquele terremoto que nós falamos na semana passada, o de 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes? Pois bem, Filadélfia ficava a 45 quilômetros de Sardes, em sentido sudeste, e ela também foi muito atingida por aquele mesmo terremoto em 17 depois de Cristo. Foi quase que destruída aquela cidade ali. Então era uma cidade que vivia essa contradição, nunca teve grande importância no momento, mas no passado já foi uma cidade estratégica, porque ela foi construída numa espécie de entroncamento das principais cidades romanas. Vocês sabem que uma das coisas que possibilitou a dominação romana foi a construção de muitas estradas, algumas delas muito importantes. E Filadélfia foi construída estrategicamente num lugar assim. Era uma espécie de Feira de Santana. Era um lugar estratégico, um cruzamento de várias cidades importantes do Império Romano. Por isso ela foi importante lá atrás, no reino da Lídia e da Frígia. Mas nesse momento ela não tinha essa importância toda. Nesse momento em que a carta foi escrita, ela não gozava dessa importância tão estratégica como já fora no passado. Então é para uma cidade assim, uma igreja numa cidade assim, que essa carta é escrita. E uma coisa que salta aos nossos olhos de imediato é que a gente está agora diante da segunda e únicas cartas que foram escritas sem reprovações. A primeira, vocês lembram, foi para a igreja em Esmirna. Essa é a outra carta onde não há reprimendas. Enquanto a carta anterior de Sardes não há elogios para aquela igreja, para a igreja em Filadélfia não há reprimenda. Nós não vamos encontrar nenhuma reprovação proferida contra a igreja em Filadélfia. Mas não, a ela são reservados muitos elogios. Agora tem um dado interessante: a igreja é descrita como de pouca força. Nós não sabemos ao certo, o contexto não dá para a gente perceber ao certo o que é que significa essa pouca força. Pouca força podia dizer respeito à quantidade dos seus membros. Era uma igreja pequena e por isso ela se sentia uma igreja pouco influente, pouco poderosa, com pouca capacidade de influenciar no seu meio. Não sabemos. Poderia ser uma igreja que se achava com pouca força financeira. Ou seja, ela não arrecadava bem, não podia fazer frente aos seus projetos, podia até ter belos projetos, mas não tinha recursos para tocar esses projetos, então ela se achava uma igreja com pouca força. Sabemos que o caso era esse. Ela poderia ser tida como uma igreja de pouca força pelo perfil social dos seus membros, o que era, aliás, muito comum ao cristianismo da época, que atingia sobretudo as camadas inferiores da sociedade, as pessoas mais pobres. Então, por conta deste perfil, majoritariamente ou talvez predominantemente de baixa renda, ela se achava uma igreja com pouca força. Ou tudo isso junto, o que pode ser muito comum, culminando no sentido de pouca força, porque diante desse quadro, ela não tinha influência, não tinha status, não tinha como fazer a sua pressão diante da cidade, das autoridades, para conseguir tocar alguns dos seus projetos.
Não sabemos ao certo se era uma dessas causas ou se era um conjunto delas que fazia da igreja em Filadélfia uma igreja de pouca força. Mas é assim que ela é descrita. E é exatamente para falar a uma igreja e a um povo que se sentia assim, que essa carta foi então endereçada à igreja naquela cidade. Agora tem um detalhe que a gente só vai conseguir entender a mensagem se a gente atentar para ele. Era a perseguição feroz que os cristãos em Filadélfia sofriam. Mas ao contrário dos outros lugares, onde a perseguição era uma perseguição dupla, de judeus e do império, por conta do culto ao imperador, nós não temos sinais em Filadélfia de um culto muito forte ao imperador. Não se fala em perseguição estatal, não se fala em perseguição por parte do poder público. Agora, fala-se aqui muito na carta sobre a perseguição que era perpetrada contra a igreja em Filadélfia por parte dos judeus. Ali tinha também uma comunidade forte, como tinha em Esmirna, de judeus. E eles se opunham violentamente aos cristãos ali na cidade de Filadélfia. E isso aí transparece em toda a carta, não é? Jesus chega a se referir a essa comunidade judaica com tons fortes, veementes. Chama de sinagoga de Satanás a esse povo que perseguia a igreja de Deus ali na cidade de Filadélfia. Então, como é que Jesus, essa é uma forma maravilhosa da gente entender a mensagem, como é que Jesus se apresenta para essa igreja combalida, essa igreja que se achava fraca, essa igreja que sofria com perseguições? Como é que Jesus se apresenta? Primeiro, Jesus se apresenta como o Deus verdadeiro. O texto que a gente leu aqui no capítulo de número 7, no capítulo de número 7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. A gente precisa entender que esse conceito aqui de santo e verdadeiro, esse verdadeiro não está se referindo prioritariamente àquele que fala a verdade, mas o verdadeiro no caráter de ser genuíno, aquele que é genuíno, aquele que é autêntico. Se o politicamente correto vai me proibir, eu não sei, mas aquele que não é do Paraguai. Então é esse o conceito. Não é falso, não é falsificação, ele é genuíno. Jesus se apresenta assim. Por que ele se apresenta assim como aquele que é o verdadeiro, que é o genuíno? Isso para fazer um contraponto aos judeus da cidade, que diziam que eles é quem tinham a adoração verdadeira e eles que adoravam ao Deus verdadeiro. O Deus dos cristãos era um Deus falso. Aí Jesus chega e diz o seguinte: olha, quem está falando com vocês é aquele que é santo, portanto é o próprio Deus, e aquele que além de ser santo é genuíno, é verdadeiro, é autêntico. É dessa forma que ele se apresenta para essa igreja combalida e sofrida. Mas depois o texto vai também nos dizer que Jesus se apresenta como o que tem a chave de Davi. Aquele que fala é que tem a chave de Davi. Olha só como é estratégico isso. Os judeus, eles se julgavam os verdadeiros herdeiros da tradição davídica. Eles eram os herdeiros de Davi, dessa tradição. E aí o que é que o texto faz? Jesus aqui evoca um texto de Isaías capítulo 22, versículo 22, onde é descrito essa chave da casa de Davi sendo entregue a Eliaquim. Eliaquim então seria o administrador, mais especificamente aquele que tinha acesso à despensa do palácio. Aí Jesus chega e diz o seguinte: esse que vos escreve é o que de fato tem a chave de Davi, ou seja, é ele aquele que tem acesso ao palácio do rei dos reis, e tem acesso à despensa e pode liberar para aqueles que adoram. Ele tem a chave de Davi. É assim que Jesus se apresenta àquela igreja.
Mas então qual é a mensagem que Jesus traz para aquela igreja? A mensagem ela vai ser desdobrada em 5 partes. Então vocês já entenderam que o meu sermão, depois de tudo isso, hoje tem 5 pontos. Então vamos lá, porque a gente ainda tem uma ceia para celebrar depois. Não é uma senha, é uma ceia. Tá certo? E a ceia não precisa ter senha, só precisa ser o coração quebrantado e entregue ao Senhor para participar. Então vamos lá, qual é a mensagem que Jesus então dá para essa igreja? Primeiro, está aí no versículo de número 8. Mesmo com nossa pouca força, mesmo com nossas limitações, mesmo com as tribulações que sofremos, nós somos sempre chamados a saber aproveitar as oportunidades. É o que está aí dito no versículo de número 8, quando diz assim: conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E depois ele vai voltar a essa figura da porta que ele abre e ninguém fecha, e da porta que ele fecha e ninguém abre. Tá certo? Ainda que logo no início, quando fala da chave de Davi, o texto não está se referindo ainda a esta porta de oportunidade, mas é inegável que durante toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o Novo Testamento vai fazer referências muitas vezes a esta oportunidade que Deus colocava diante das pessoas, e para isso usa a metáfora da porta de oportunidade que é usada. Pois bem, é essa ideia que está subjacente a esse texto aqui. Nós não sabemos exatamente qual era essa oportunidade. Podia ser uma oportunidade, como geralmente acontece, para proclamar o Evangelho. Mas o que Jesus está dizendo para aquela igreja é que ela devia ficar atenta, e para aquelas pessoas, porque o que vale para a igreja vale também para o indivíduo, as pessoas precisavam ficar atentas, porque mesmo diante de toda limitação, de toda perseguição, de toda dificuldade, e de achar-se fraco muitas vezes, Deus é um Deus que abre-nos portas de oportunidades. Agora aqui, eu poderia muito bem mexer com o emocional de vocês e arrancar um glória a Deus veemente, se eu fizesse coro aquelas pessoas que andam falando que a porta de oportunidade é sempre uma oportunidade para ganhar dinheiro. Mas a porta de oportunidade, da qual o Novo Testamento fala que Deus abre, é a porta para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Não é a porta para se dar bem, é a porta para promover o reino de Deus. É essa a porta da qual o texto está falando. Porque Deus não lida com os poderosos desse mundo. Deus trabalha com aqueles de pouca força, como a igreja em Filadélfia. E Ele está dizendo assim: eu sou aquele que abro uma porta de oportunidade. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos saber aproveitar as oportunidades que Deus está colocando diante da gente, para a gente proclamar o Evangelho do reino de Deus, a salvação do nosso Deus. Não tem ninguém aqui, como nunca teve, momento algum da história da igreja, que nunca teve uma porta de oportunidade de proclamação do Evangelho aberta diante de si. A gente só precisa ter sensibilidade para perceber essa oportunidade que Deus coloca diante da gente. Segundo, a mensagem que Deus nos leva quando nós estamos nos sentindo fracos, combalidos, e está aí ainda no versículo de número 8, é quando Ele nos ensina a descobrir poder onde todos veem fraqueza. Diz assim, olha, no versículo de número 8, a segunda parte: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que coisa linda, maravilhosa. As pessoas estão querendo encontrar sinais de poder em algumas coisas que vocês de fato não têm. Essa é uma constatação realista. Pelo critério do mundo, vocês têm pouca força. Pelo critério do mundo, em que ele avalia o que é poder, quem deixou de ter poder, você de fato é fraca. Fraquinha. Aí ele diz o seguinte: contudo, aos meus olhos, você tem uma coisa que os poderosos não têm. Você soube guardar a minha palavra.
Em outras palavras, você foi fiel ao meu evangelho, à minha mensagem. É essa força que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs. Essa lógica de que mega igrejas elas são respeitadas, esta não é a lógica do reino de Deus. Os momentos da igreja de Deus em que ela foi mais forte, mais influente, mais poderosa, foram exatamente os momentos onde ela era tida como nada na sociedade de então. Sempre foi assim. E a lógica de Deus não mudou. Deus não resolveu agora mudar a sua lógica de agir. Deus não aderiu à forma de pensar do mundo. Não. O poder não está na nossa capacidade financeira de fazer grandes empreendimentos. O poder não está na nossa capacidade de nos apossar de espaços midiáticos que nos custam milhões e milhões. O poder não está nessas coisas, nem nos títulos que as pessoas ficam fazendo malabarismos, viagens à Terra Santa para voltar de lá, patriarcas e coisa e tal. O poder está na simplicidade do testemunho sincero e fiel ao Evangelho. Em outras palavras, em guardar a mensagem com fidelidade, sem negociar os valores, sem negociar essa verdade fundamental da palavra de Deus. É nisso que está o poder. É aí onde reside o poder. E por essa perspectiva, aquela igreja e aquele povo, tido como fraco, era um povo que tinha força aos olhos de Deus. E a força estava na sua capacidade de guardar a mensagem de Deus. Terceira mensagem, ou aspecto da mensagem. Aquela igreja, assim como nós, foi convocada e somos convocados a acreditar na justiça de Deus. Olha o que aqui diz o versículo de número 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Isso é fabuloso. Isso que está dito aqui, vocês não imaginavam, porque vocês vão imaginar a partir de hoje, quanto isso é fantástico. Sabe o que é que Deus está falando que os judeus vão fazer em determinado momento da história com a igreja de Filadélfia? É exatamente a mesma mensagem que no Antigo Testamento Deus falava das nações pagãs com relação a Israel. Olha como uma coisa acontece. Deus chegou para Israel e diz: olha, está vendo esse povo todo que vos oprime, que vos persegue, que vos destrói? Eu farei com que este povo um dia se prostre aos pés de vocês. Aí o tempo passou, a nação oprimida se transformou em povo perseguidor do povo de Deus aqui. Aí Deus chama a igreja e diz: sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que este povo que está perseguindo vocês, um dia se prostre aos pés de vocês e reconheça que eu sou o Deus de vocês. Que eu sou o Deus de vocês. O que é isso? Isso chama-se justiça divina. A justiça de Deus. Irmãos, não vale a pena fazer justiça com as próprias mãos. Não vale a pena a gente ficar se remoendo aí, angustiado porque Deus não fez justiça. Meu Deus, como é que pode? Os ímpios tentam ao Senhor e escapam. Eu andei de luto diante do Senhor e estou nessa situação. Fiz tudo certinho e só levei paulada. Os arrogantes prosperam, os ímpios escapam. Meu querido, a justiça de Deus não tarda e não falha. A justiça de Deus vem no momento certo e na medida certa. A gente não pode esquecer isso. É exatamente essa mensagem que Deus está tentando criar no coração daquela igreja. O sofrimento é muito,
a perseguição é ferrenha, eles fazem isso, contam com os favores dos poderosos, eles são prósperos, financeiramente prósperos, mas não se esqueçam, este povo ainda vai se prostrar aos pés de vocês. Deus é um Deus de justiça, e a gente não pode esquecer disso em momento algum na nossa caminhada de fé. Quarto aspecto dessa mensagem que Deus dirige para aquela igreja é para a gente aprender a descansar no cuidado que Deus tem por nós. Olha o que aqui diz aí o versículo de número 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso é cuidado de Deus. Eu não quero aqui me perder em divagações sobre se aqui se trata de uma perseguição pontual, de algum momento da trajetória da igreja de Filadélfia, ou se refere à grande tribulação, ou se há uma tribulação generalizada que ainda não é a grande tribulação. Se a gente fizesse isso, aí eu ia gerar muita tribulação para vocês aqui. Se a gente começasse a discutir isso, aí seria tribulação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente do caráter, tem algumas pistas aqui. Primeiro, ela não seria local, porque o texto diz que ela viria não somente para os de Filadélfia, mas viria para todo mundo. Não dá para a gente saber se é a última e derradeira tribulação, aquela que o Apocalipse chama figuradamente de a grande tribulação, que antecede a vinda do Cordeiro. Não sabemos, mas fato é que, ou nas pequenas tribulações, nas coisas comezinhas, ou nas grandes tribulações, nas coisas grandiosas, em todas elas o Senhor nos guarda. Em todas elas o Senhor manifesta o seu cuidado para conosco. Deus é esse Deus de cuidado. Eu vou guardar vocês. Eu vou guardar. E entenda uma coisa: esse guardar não significa isentar. Às vezes a gente confunde o cuidado de Deus com isenção de dificuldades. Em momento algum na Bíblia a gente vê Deus fazendo promessa de isenção. O que Deus faz é promessa de cuidado, de companheirismo, de estar conosco, de cuidar da gente, de não deixar que sucumbamos diante das tribulações pelas quais passaremos. E é isso que está posto aqui. Deus chega para aquela igreja sofrida, perseguida, se sentindo fraca, e diz o seguinte: olha, o que vocês estão passando ainda não é tudo que tem para passar. O bicho ainda vai pegar pior ainda. Mas fiquem sabendo de uma coisa: eu vou guardar vocês. Eu sou aquele que cuida do seu povo, do meu povo, do povo de Deus. Então essa é a mensagem que Deus fala para aquela igreja. E em quinto e último lugar, o quinto e último aspecto, para uma igreja sofrida, perseguida e se sentindo fraca, para um povo sofrido, perseguido e se sentindo fraco, a mensagem é: não perca de vista a volta de Jesus. Versículo de número 11 diz assim: venho em breve. Veio já. Olha que coisa maravilhosa. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve. Já eu venho. É esse já que fugiu da nossa perspectiva. Esse já que foi sujeito à questão cronológica, que fugiu da nossa mensagem, infelizmente da nossa perspectiva. Porque quando foge daqui, foge daí também. Se os que estão aqui no púlpito não continuar falando, a mensagem vai começar a ser esquecida também nos planos. No nosso caso, nas cadeiras. A gente precisa resgatar este conceito de que Jesus está voltando.
e não como algo distante. Um dia ele volta, mas é viver intensamente o momento, o carpe diem, não de forma irresponsável e existencialista, mas viver na perspectiva de um Deus que nos deu esse momento de presente. E a gente precisa viver intensamente para a nossa felicidade, o que equivale a dizer que a felicidade do homem só é encontrada e vivida intensamente se ele viver na perspectiva da divindade que o criou. É assim. E a gente então não pode tirar de cena a perspectiva de que Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos, para chamar todos à sua presença, num grande tribunal onde ele há de julgar os nossos atos, e onde haveremos de prestar contas das nossas atitudes. Esta é a mensagem bíblica. E a gente não pode tirar esta mensagem da nossa vida, nem da nossa pregação. Eis que veio em breve. Não é falar como um conceito distante, mas é acreditar que a gente não sabe de fato o dia de amanhã, porque o amanhã pode aguardar a vinda do Rei dos Reis. É isso que a gente precisa acreditar e incorporar à nossa vida e à nossa pregação. Então é esta mensagem que Jesus dirige para aquela igreja. E finalizando, ele então faz as promessas ao vencedor, aquele que mesmo fraco, mesmo combalido, mesmo perseguido, manteve-se fiel ao Evangelho do Senhor. E essa promessa vem em duas maneiras. Primeiro, diz que nós seremos colunas no santuário de Deus. Deus vai fazer de nós colunas em seu santuário. Essa é uma figura que eu acho que o próprio texto vai explicar para a gente quando vai falar de estarmos sedimentados no templo, no lugar da habitação de Deus por toda a eternidade. Coluna diz respeito à estabilidade, é exatamente um símbolo para uma cidade que era acometida constantemente por terremotos, onde via muitas vezes as suas construções ruírem, e quando olhava viam as colunas ainda erguidas. Aí Jesus está dizendo: vocês serão colunas no meu santuário. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir o que for, o cão pode vir de lá para cá com os olhos vermelhos, pronto para acabar com sua vida, mas você estará como coluna no meu santuário, não vai sofrer abalo, e isso por toda a eternidade. Não há negócio, não há negócio. Não vai ser por um tempo longo, vai ser por toda a eternidade. É essa a promessa do vencedor. Você vai ser coluna no meu santuário. Você vai ser coluna no meu santuário. E a segunda mensagem, ele diz assim: que nós teremos a marca da propriedade de Deus. Olha o que é que diz aqui: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Para a gente entender o que é que está sendo dito aqui, eu poderia evocar a questão do escravo da época em que o texto é escrito, mas eu vou evocar uma figura da questão rural no nosso país, para a gente entender o que é que está sendo dito aqui. Antigamente, em alguns lugares, as pessoas tinham as suas propriedades e criavam os seus animais e não tinha sequer cerca para dividir, mas subentendia-se, as pessoas tinham respeito pelos seus limites das propriedades. Mas algumas vezes, alguns tinham essas cercas para manter os seus animais naqueles limites, tá certo? Ou às vezes porque era um animal de uma determinada raça, e o vizinho tinha um pé duro lá, e aí se a vaca passasse para lá, podia acontecer dela ter um relacionamento extraconjugal lá com o boi do vizinho, que não era de uma raça muito bem apurada, e isso ia comprometer aí a linhagem.
enfim, por uma série de motivos. Então, como é que se fazia para crescer? Antigamente não tinha aqueles brincozinhos que colocava assim na pontinha da argola, como hoje é chique, né? Cadastrado com um número, tá? Antigamente se conhecia isso com o ferrão. Vocês já viram ferrando o animal? Você bota assim com a marca do proprietário na brasa, e quando ele está em brasa viva, vermelho, você tira daquilo e bota aqui, ó, na anca do animal, faz assim, ó, e ele só dá aquela puxada, só, mas ele está preso num lugarzinho assim, ó, que não dá para ir para frente nem para trás. É uma judiação do bicho. Ainda bem que hoje em dia é só dar um furinho aqui na orelha e voltar. Mas a figura é essa. Com Deus não vai ter judiação, não. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Mas a figura é essa. E o que era que acontecia? Quando o animal saía dos limites, ou então por algum motivo ele encontrava uma brecha na cerca e saía, o outro proprietário vinha e trazia até a casa do fazendeiro e dizia: compadre, vinha aqui trazer o seu gado. E se alguém perguntasse: como é que você sabe que é dele? Ia lá e olhava: está aqui a marca do proprietário. Pois bem, o que o texto está dizendo é isso, que Deus nos marcou. Nós estamos marcados. A gente pode até tentar se extraviar, mas os anjos do Senhor vão buscar a gente e vão dizer: está aqui porque Ele é seu. Ele é seu. Não tem para onde a gente fugir. Graças a Deus por isso. Estamos irremediavelmente e graças a Deus presos ao amor de Deus. Fomos marcados pelo Pai. Somos dele e nunca seremos de outro. Que Deus os abençoe. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos traz. Obrigado pelo teu amor, teu carinho, teu cuidado. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, aplique essa palavra no nosso coração. Nos motiva, Senhor Deus, se estivermos cambaleando também. Nos exorta se precisarmos de exortação, nos encoraja. Deus amado, não deixa que fiquemos assim remoendo a nossa pouca força aos olhos de um mundo que cultua o poder de outra maneira. Mas Deus nos livra de lambermos as nossas feridas como coitados e nos ajuda a entender que o Senhor nos tem com muito carinho e somos do Senhor, e não há nada mais precioso do que isso. Este é o verdadeiro poder, é porque servimos ao Deus de todo poder. Bendito seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém.